Lutar uma guerra não é só questão de efetivo e equipamento na linha de frente. Nos bastidores estão as mentes. Os centros que controlam a propaganda e mantêm toda a máquina militar em funcionamento. É isso que o Centro de Comunicações Espaciais de Dubna significa para a Rússia. Situado na região de Moscou, esse centro é essencial tanto para centros de comando e controle na linha de frente, quanto para as mensagens propagandísticas que o Kremlin divulga à população da Rússia e da Ucrânia ocupada. Dubna é essencial para a máquina de guerra russa. A Ucrânia acabou de lobotomizá-la. Putin e seus aliados entram em pânico enquanto a fumaça sobe e um centro de satélites queima. A confirmação do ataque da Ucrânia veio em 22 de junho, quando o Estado-Maior ucraniano confirmou que havia lançado um ataque ao Centro de Comunicações Espaciais de Dubna em 21 de junho e durante a noite até 22 de junho. Esta é a Ucrânia rompendo de novo as defesas aéreas de Moscou, eliminando o alvo-chave que ninguém no Kremlin previa. Em uma postagem no Telegram, o Estado-Maior compartilhou uma foto de uma densa coluna de fumaça preta subindo do centro de Dubna, junto com uma mensagem confirmando o que as forças ucranianas haviam acabado de realizar. O Centro de Comunicações Espaciais Dubna, na região de Moscou, foi atingido. Há muita fumaça na instalação. As perdas do inimigo estão sendo apuradas, segundo o Estado-Maior. Mais informações chegaram de repórteres que trabalham com fontes abertas no local. A conta Ozint Intuit X divulgou mais imagens do ataque, junto com um vídeo curto mostrando a coluna de fumaça subindo. Ao fundo, parece que ouvimos as defesas aéreas tentando interceptar armas enviadas pela Ucrânia. Eles falharam. Uma estação satelital não soltaria fumaça se tivessem tido sucesso. O que a Ucrânia fez aqui é um grande golpe tanto nas forças russas na linha de frente, quanto na tentativa do Kremlin de manipular a opinião pública. Para entender o motivo, precisamos analisar melhor o Centro Dubna. A instalação tem uma história interessante e já teve um propósito relativamente benigno. A United 24 Media diz que Dubna é considerada um dos maiores teleportes de satélite da Rússia, que são centros terrestres usados para conectar satélites com redes de comunicação terrestres. Essencialmente, esses centros são necessários para garantir que as TVs via satélite funcionem. Dubna foi construída exatamente para isso. Criada em 1980 pelo Ministério das Comunicações soviético, Dubna foi construída antes das Olimpíadas de Moscou para transmitir imagens ao vivo dos jogos para emissoras da Europa e das Américas. Há uma triste ironia aqui. As Olimpíadas unem pessoas de todo o mundo para competir de forma amigável, sem política ou ódio. Esse é o espírito dos jogos, embora nem sempre aconteça na prática. Dubna poderia e deveria ter sido uma ferramenta que a Rússia poderia usar para promover união e uma comunicação maior. Como em muitos casos na Rússia, principalmente após Vladimir Putin, isso foi distorcido para fins militares. A deturpação começou após as Olimpíadas, embora na época isso não fosse ruim. Na última década da União Soviética, o Kremlin usou Dubna para manter canais de comunicação seguros com potências ocidentais. As negociações teriam sido viabilizadas por esse centro de satélites, e é bem possível que ele tenha desempenhado um papel em ajudar a Rússia pós-soviética a construir relações com outras potências. Com o tempo, o centro cresceu. Antes havia apenas 2 grandes antenas. Hoje, Dubna possui mais de 20 antenas de vários tamanhos, usadas para rastreamento, telemetria e comando de boa parte da rede de cerca de 300 satélites da Rússia. O grande tamanho de Dubna faz com que seja usada pelas Forças Armadas Russas. É isso que vemos hoje. Apesar de ser operada pela Companhia Russa de Comunicações via satélite, aparentemente civil, Dubna é usada pelas Forças Armadas Russas. Ela está conectada à inteligência estratégica russa e redes de defesa nacional. Na Ucrânia ocupada, centros como Dubna possibilitam o funcionamento de muitos comandos e controles russos. Esse centro de satélites é essencial para a Rússia operar drones e sistemas de guerra eletrônica, EW. E faz tudo isso enquanto ainda cumpre seu propósito original de garantir que as emissoras de televisão possam transmitir para o maior número possível de pessoas. Agora, essas transmissões estão cheias de propaganda do Kremlin. São transmitidas para pessoas em toda a Rússia e Ucrânia ocupada. Isso faz de Dubna uma instalação de uso duplo para a Rússia, tornando-a alvo militar legítimo para a Ucrânia. Fumaça sobe agora da estação de satélites da Rússia.
Os danos totais ainda estão sob avaliação, segundo o Estado-Maior-Geral da Ucrânia. Não sabemos quantas vítimas foram causadas por esse ataque, se é que houve alguma. Não sabemos exatamente o que a Ucrânia atingiu no centro de satélites. Pode ter sido algumas antenas ou toda a base de energia da estação. Mas virá da Ucrânia com o tempo. No entanto, a Rússia tem falado bastante sobre esse ataque recente. A Reuters informa que a agência de notícias russa TASS forneceu uma quantidade surpreendente de informações para um serviço estatal que normalmente tenta manter as notícias sobre os ataques da Ucrânia o mais discretas possível. A TASS informou que Dubna sofreu um ataque em massa de drones das Forças Armadas Ucranianas. Também afirmou que os serviços de televisão não foram interrompidos por esse ataque, embora, considerando a fonte, ninguém saiba ao certo se isso é verdade. A TASS diz que nenhum funcionário do centro se feriu no ataque ucraniano. Então, a Rússia está agindo como se tudo estivesse normal em Dubna. Porém, as fotos e vídeos da fumaça mostram outra história. Dubna foi atingida, e isso significa que pode ser atingida novamente. Se você tem acompanhado nossos relatos sobre os ataques da Ucrânia, vai perceber que existe um certo padrão acontecendo. A Ucrânia raramente ataca apenas um alvo. Quando os drones da Ucrânia voam, eles vão em direção a alvos por toda a Rússia e pelos territórios ocupados, e foi exatamente isso que aconteceu entre os dias 21 e 22 de junho. Segundo a News Sky, as forças ucranianas atacaram centros logísticos e de drones enquanto estes seguiam para Dubna. Na região de Zaporíjia, drones ucranianos atacaram uma ponte perto de Vassilivka para isolar a Crimeia. O tráfego na ponte foi suspenso após ataque, junto com outro ao Porto Kavkaz, na região de Krasnodar, Rússia. A Ucrânia atingiu 2 balsas usadas para transportar suprimentos e equipamentos militares. Novamente, a Crimeia era o alvo final. Ataques ocorrem em pontos do Estreito de Kerch, que a Rússia usa com frequência para contornar a ponte de Kerch e levar suprimentos para dentro e para fora da Crimeia. A Ucrânia também atacou centros de controle de drones, um campo de treinamento para operadores e pontos de comando e observação em áreas ocupadas e na região de Belgorod, na Rússia. A News Sky afirma que eles coordenam ataques russos em Sumy e Kharkiv, na Ucrânia. Então, 21 de junho foi um dia movimentado para a Ucrânia. Apesar dos outros ataques impressionantes, principalmente os que mantêm a Crimeia isolada, Dubna é quem recebe toda a atenção. Vamos supor que a Ucrânia causou danos que fecharam Dubna, mesmo que temporariamente. Isso nos leva à pergunta: o que isso significa para a guerra na Ucrânia? Antes de respondermos a essa pergunta, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você gosta do que vê no canal, não se esqueça de se inscrever. Postamos vídeos como este todos os dias. Veja o que atingir Dubna representa para a Ucrânia e Rússia. Vamos à mensagem recém-enviada pela Ucrânia. O centro de satélites de Dubna, no Oblast de Moscou, deveria ser intocável. Cercado por defesas aéreas como o restante de Moscou e distante centenas de quilômetros das linhas de frente, Dubna parecia um alvo que nunca seria atingido por um drone. Era isso que Putin pensava ao iniciar a invasão em fevereiro de 2022. Naquela época, Putin tinha razão. A Ucrânia não possuía recursos para esse ataque. Agora, em 2026, a Ucrânia não só possui as ferramentas, como já demonstrou conseguir atingir Moscou repetidamente, e as defesas aéreas russas pouco podem fazer. O ataque a Dubna gerou confusão, além da fumaça no centro de satélites russo. A nova voz da Ucrânia relata que o prefeito pressionado da Rússia, Sergei Sobyanin, afirma que as defesas aéreas russas derrubaram quase 80 drones durante o ataque, e que a ofensiva causou o cancelamento ou atraso de um total de 367 voos nos vários aeroportos de Moscou. Dizemos pressionado porque Sobyanin tem gastado muito tempo falando sobre drones ucranianos e pouco aproveitando sua vida como aliado de Putin nas últimas semanas. O ataque em Dubna foi apenas o exemplo mais recente de vários ataques de drones ucranianos à região de Moscou. Menos de uma semana antes, na noite de 17 para 18 de junho, drones ucranianos atingiram a principal refinaria de petróleo de Moscou, Kapotnia, no que autoridades russas chamaram de maior ataque à região em 2 anos. O ataque foi eficaz, Kapotnia pegou fogo e os moscovitas reclamaram da chuva preta de óleo sobre eles. A Rússia, é claro, diz que nenhuma chuva desse tipo aconteceu,
Mas quando você vê as imagens do ataque, que incluem um tanque de armazenamento de óleo literalmente explodindo a tampa, possivelmente como resultado de um míssil de defesa aérea russo que falhou e o atingiu, fica difícil negar o impacto do ataque da Ucrânia. Com ou sem chuva de óleo, a Ucrânia enviou uma mensagem para Moscou em 17 de junho, que repetiu em 21 de junho. Moscou não está apenas ao alcance, é um alvo ativo. Esse é um dos principais pontos do ataque a Dubna. Mais que danos às instalações russas, a Ucrânia mostra aos moscovitas que Putin não pode proteger seu território. O oblast mais protegido de toda a Rússia foi atingido duramente 2 vezes em uma semana, e houve danos. Psicologicamente, isso é devastador para a Rússia. A propaganda não pode fingir normalidade enquanto os moradores de Moscou veem fumaça das refinarias e centros de satélite. Essa fumaça prova que a Ucrânia realmente possui armas capazes de atingir alvos a até 3.000 quilômetros de distância, e não é só bravata. É real, e a Ucrânia segue provando isso. Sobre propaganda, voltaremos ao que o ataque a Dubna pode significar nesse aspecto em instantes. Primeiro, é preciso avaliar as implicações militares desse ataque. Postos de comando, centros de drones e guerra eletrônica. Todos dependem de Dubna em plena capacidade. Então a perda desse centro pode impactar gravemente as forças russas nos territórios ocupados e linhas de frente na Ucrânia. Lembre-se do que falamos antes sobre os usos de Dubna. Após as Olimpíadas, a Rússia usou o satélite para abrir canais seguros de comunicação com outros países. É provável que centros de comando e controle na Ucrânia usem canais semelhantes, especialmente agora que Dubna cresceu tanto. Perder comunicações seguras prejudica a Rússia, assim como perder o acesso aos dados fornecidos por Dubna. Um centro de comando e controle é uma instalação militar usada para monitorar, analisar e gerenciar sistemas críticos, funcionando como local central. Assim, comandantes direcionam tropas e coordenam ataques na linha de frente. A comunicação deve ser criptografada para impedir interceptações pelo inimigo, e o fluxo de dados ao centro de comando e controle precisa ser contínuo para garantir ao comandante a melhor visão do campo de batalha. Se Dubna cair após ataques repetidos, já que a Ucrânia mostrou poder atingir o centro de satélites, haverá caos total nas fileiras russas. Os ataques na linha de frente seriam os mais afetados, aumentando inevitavelmente as baixas russas em uma guerra que já custou ao país mais de 1.390.000 pessoas. Além disso, perder a comunicação via satélite entre Moscou e os comandos na Ucrânia impede que comandantes deem instruções precisas às unidades de drones, pois não recebem ordens. É possível que Dubna também tenha um papel no apoio à navegação por satélite incorporada em muitos dos drones de ataque da Rússia. A News Sky afirma que Dubna é essencial para controlar drones, portanto, essas suposições são razoáveis. Apesar do destaque para a estratégia de drones da Ucrânia contra a Rússia, é importante lembrar que a Rússia também usa muitos drones. Só em maio, a Rússia lançou um número recorde de 8.150 drones contra a Ucrânia, o que mostra o enorme volume de sua campanha de longo alcance. E de acordo com o Moscow Times, a Rússia planeja construir 7,3 milhões de drones FPV em 2026, o que equivale a cerca de 20.000 unidades por dia. Não se engane, drones russos são grande ameaça à Ucrânia. Se Dubna foi desativada, mesmo temporariamente, isso alivia tropas e civis ucranianos. As unidades de drones russas na linha de frente serão forçadas a atrasar seus ataques, especialmente se não estiverem recebendo informações dos centros de comando e controle. Os drones de ataque da Rússia, que usam navegação por satélite para atingir alvos, podem não voar ou serão mais fáceis de interceptar com defesas aéreas e guerra eletrônica. Falando em guerra eletrônica, a News Sky afirma que Dubna é essencial para o uso desses sistemas russos na Ucrânia. Esses sistemas geralmente bloqueiam sinais de satélite usados por drones ou mísseis adversários. Para isso, a Rússia precisa acessar sua rede de satélites para enviar sinais de bloqueio. A Rússia quer usar o bloqueio de downlink, que segundo o Instituto de Guerra Moderna de West Point, interrompe um sinal de satélite enquanto desce ao receptor. Se a News Sky estiver certa, Dubna permite que sistemas russos de guerra eletrônica façam esse bloqueio. Se Dubna estiver fora do ar, isso não vai acontecer. E isso significa que os drones de médio alcance da Ucrânia, em particular, se tornam muito mais letais.
Esses drones já participam da campanha de bloqueio logístico da Ucrânia, criada para destruir a logística russa na retaguarda próxima. Segundo a Emacias Ukraine, o analista francês de inteligência de fonte aberta Clément Mollart confirmou ao menos 500 ataques desse tipo apenas contra caminhões e veículos de transporte russos. Entre 1º de maio e 18 de junho, todos confirmados por meio de evidências em vídeo. Se a Rússia perder seus sistemas de guerra eletrônica, ataques assim serão mais frequentes, ajudando a Ucrânia a isolar a Crimeia e cortar o suprimento às linhas de frente. Isso mostra que Dubna era um alvo militar claro para a Ucrânia. Mas agora vamos focar em algo um pouco mais insidioso. Você deve se lembrar que mencionamos que Dubna é um centro de satélites fundamental para a TV estatal controlada pela Rússia. Isso a torna uma propagadora indireta da propaganda do Kremlin na Rússia. A TV estatal serve para controlar a narrativa, ao menos para Putin. Já havia evidências disso na Rússia antes de Putin ser presidente. Por exemplo, a tentativa de golpe na Rússia em 1993 resultou numa batalha brutal pelo controle da emissora Canal 1 em Ostankino, centro de televisão de Moscou. Quem tentou o golpe naquela época já sabia o que Putin sabe hoje. Controlar transmissões é controlar mentes. Segundo o relatório do Colégio Marlboro, o russo médio assiste cerca de 4 horas diárias de TV e Putin tem usado a TV estatal para normalizar a guerra no país. Nada disso surpreende. Todos sabemos que a desinformação é uma das armas mais importantes do Kremlin, mas o que é muito mais preocupante para a Ucrânia é que a programação carregada de propaganda da Rússia está sendo transmitida para o território ocupado. Isso vem acontecendo desde os primeiros meses da guerra. Em dezembro de 2022, uma análise do monitoramento da BBC revelou que a Rússia tentou forçar os canais existentes a divulgarem sua versão das notícias, ou simplesmente criou novos canais próprios em Zaporizhia e Kherson. A Rússia utilizou a estatal regional TRK Krim, criada na Crimeia ocupada, para produzir programações consideradas adequadas a outros territórios ocupados. Em junho de 2025, o Kiev Independente informou que a Rússia havia removido mais de 1.000 equipamentos que fornecem acesso à televisão ucraniana nos territórios ocupados em apenas uma semana, com o objetivo de envenenar o espaço informativo com mais propaganda. A Rússia chegou até a lançar pacotes de TV como o Ruski Mir, que segundo o veículo inclui 20 canais estatais administrados pelo Kremlin, além de 11 canais de entretenimento e 10 canais regionais nos oblasts ocupados da Ucrânia. Isso mostra que a Rússia não tenta só destruir o exército da Ucrânia. Putin mira a espinha dorsal cultural do país. O Kremlin tenta russificar territórios ocupados usando a televisão e tanta informação manipulada que os moradores passam a acreditar na versão russa dos fatos. Essa abordagem depende principalmente de canais via satélite. Interrupções como em Dubna podem comprometer as tentativas do Kremlin de reprogramar as mentes nos territórios ocupados. Isso pode ser uma vitória ainda maior para a Ucrânia com Dubna do que os aspectos militares do ataque de 21 de junho. Sabendo que pode atingir o centro de satélites, a Ucrânia provavelmente tentará de novo. Com novos ataques, veremos mais do que fumaça e relatos não confirmados de danos. Podemos ver facilmente a destruição de toda a rede de propaganda russa na Ucrânia. Em resumo, perder sistemas de guerra eletrônica prejudica muito a Rússia. Destruir Dubna pode inutilizar esses sistemas, e já sabemos o impacto das falhas nas defesas aéreas russas. O ataque ucraniano à travessia de Armiansk, que a Rússia está tentando usar para abastecer a Crimeia, mostra isso. Drones ucranianos destruíram 50 veículos na travessia em minutos, sem serem detidos pela guerra eletrônica. Veja nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir!